Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e agora a gente vai corrigir a FUVEST de 2020, a prova de matemática. Eu tava devendo para vocês, fiquei enrolando, mas nesses dias sobrou um tempo livre que eu tava sem fazer nada, eu baixei a prova na internet e corrigi. Então tá aqui a prova inteira corrigida, eu vou explicar para vocês os conceitos por trás das questões, o que você precisa saber para resolver as questões, tá? E algumas dicas para você fazer mais rápido. São todas as 11 questões nesse vídeo. Caso você queira alguma questão específica, você vai olhar no índice aqui na descrição desse vídeo e você vai clicar lá para chegar na questão específica. Outra coisa, essa prova aqui é a prova V de viado, e a gente vai fazer então as correções começando pela questão 13. Como que a gente faz para ser mais rápido? Primeiro, a pergunta, né? Você vê aqui que é uma questão de probabilidade de A até F. Então, A até F. Só de olhar a questão, você sabe que essa setinha indica o quê? Que tem uma direção onde as coisas estão indo. Então, vamos lá. Carros que saem da cidade A, rumam a algumas cidades E, F, G, fazem caminhos diversos passando por B, C, D, no estilo indicado, ou no sentido indicado pelas setas como mostra a figura. Beleza, isso que a gente intuiu. Os números indicados são as probabilidades dentre esses carros de ir de uma cidade até outra. Beleza. Como que a gente vai fazer? Primeiro, a teoria da probabilidade é o quê? E multiplica ou soma, beleza? Então, para você chegar de A até F, a gente vai ignorar esses valores aqui, não são interessantes. Você vai fazer quais caminhos possíveis? Primeiro caminho, A, B, D, F, beleza? Segundo caminho, A, B, C, F. Terceiro caminho, A, C, F. Não existe outra possibilidade aqui. Ou seja, ele vai fazer A, E, B, B e D, D e F, E, ou seja, é multiplicação. Vamos pegar agora os valores. 0,8 vezes 0,9 vezes 0,3. Aqui vai ser o quê? 0,8 vezes 0,1. Nossa, que um é esse? Vezes 0,6. E aqui vai ser 0,2 vezes 0,6. Agora a gente tem que calcular isso daqui para descobrir qual que é a probabilidade total, né, de você fazer esse caminho todo, beleza? Primeira multiplicação, mais fácil aqui, 2 vezes 6, quanto que dá? Dá 12, certo? Quantas casas decimais? 2. 1, 2, 0. Beleza. 8 vezes 1 vezes 6. É assim que eu faço multiplicação entre decimais, você não precisa ficar fazendo aquela coisinha toda, né? Então 8 vezes 6 dá quanto? Dá 48. Vezes 1 dá 48 também. Quantas casas decimais tem aqui? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 0,048. E aqui a gente vai fazer como? Ó, multiplicar por 9 é bem fácil, né? Porque parece 10. Então, 3 vezes 8 dá 24. 24 não, 240 no caso, menos 24. Dá, quanto que dá? 240 menos 24, dá quanto? Dá 6, 2, 1, 216. Né? São 3 casas decimais, 0,216, ok? Agora que a gente tem esse caso do E, a gente vai somar esses caras, porque você concorda? Não tem como você fazer A, B, D, F ao mesmo tempo que você faz A, C e F. Você faz um ou outro, é uma questão de lógica, né? Então são como se fossem mundos paralelos. Ou você pega esse caminho ou você pega aquele caminho. Vamos somar esses caras aqui, né? Lembrando que aqui é isso daqui, né? Então, 6 vai dar 4, sobe 1, vai dar 6, 7, 8, 2 mais 1, 3, né? Mantendo a vírgula no lugar onde está. Então, 0,384. A resposta dessa primeira questão aqui é E, certo? E de ebola. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão é uma questão de porcentagem, né? É uma questão assim que não é tão difícil, mas você tem que saber interpretar. Ele fala o seguinte, o salário mínimo teve um aumento nominal de 300% e a inflação foi de 100%. É correto afirmar que o aumento do real do salário mínimo nesse período foi de... Então aqui você tem que ter algumas noções. Por exemplo, se, sei lá, o negócio custava R$1 e aí teve inflação de 100%, ou seja, de R$1 foi para R$2, beleza? Dobrou, né? Inflação de 100%, ou seja, o que era 1 está 100% maior. Então, 100% maior, tá? E aí o salário mínimo teve um aumento nominal de 300%, ou seja, de 1, na verdade, né? O que aconteceu?
esse valor de 1 ele aumentou 300%, ou seja, foi para 4, né? Por quê? 300% de 1 é 3, certo? 100% de 1 é 1, 200% de 1 é 2, 300% é 3. Então aumentou, então foi para 4. Beleza. Foi para 4, sendo que desse aumento de 1 para 4, o que aconteceu? Aqui, olha, é o real aumento, né, do salário mínimo. Desconsiderando a inflação, você vai ter esse aumento aqui. Quanto que foi? De 2 para 4. Quanto que foi esse aumento, né? Então, ele foi de 100%, certo? Então, a resposta é B. Foi de 2 para 4. Como que a gente faz essas questões aqui? Então, uma dica que eu dou para vocês. Porcentagem é um valor relativo. O que é um valor relativo? 10% de 100 funciona, né? Você pode fazer exercício com 100, você pode fazer 10% de 50, você pode fazer 10% de 1. Vai dar na mesma. O resultado da questão não é que vai dar na mesma, né? Se não for informado. Se você está tratando só de porcentagens, que são valores relativos, é isso que importa para você. Nesse caso aqui é porcentagem só. Então a gente pode supor esses valores reais e concretos para fazer esse tipo de questão, né? Porque no final das contas vai dar na mesma. Se, sei lá, o salário mínimo aqui fosse R$1.000, né, e o aumento foi de 100%, vai para 2.000. Se o salário é R$100 e o aumento é de 100%, vai para 200. Funciona, entende? Para qualquer caso. Então você pode criar um exemplo para você conseguir entender o seu exercício. Então é uma questão assim relativamente tranquila. Vamos para o próximo. Próxima questão, a questão 15, é uma questão que parece ser meio difícil na hora que você olha ela, né? Meio complicada porque, vamos lá, o cilindro de papelão central de uma fita crepe tem um raio externo de 3 centímetros, ou seja, esse cilindro aqui ele vai ter 3 centímetros, certo? De raio. A fita tem espessura de 0,101 centímetros e dá 100 voltas completas, né? Considerando que cada volta o raio externo do rolo ele é aumentado no valor da espessura da fita, ou seja, a cada volta que você vai dando aqui, ele vai aumentando o raio desse negócio, né? Ele pergunta qual que é o comprimento total da fita. Então, qual que é o grande lance? Para você saber o comprimento total, quando você vê essa questão aqui, ele está falando de raio, está falando de comprimento. Você sabe que o comprimento da fita é o quê? É a volta inteira que ele dá ao redor do rolo. O que isso soa? Como é que isso aqui soa? Soa como perímetro do círculo, né? Então, qual que é o perímetro? Vamos lá, deixar anotado aqui. É 2πr, beleza? Ok, é 2πr, só que esse raio ele vai aumentando a cada volta. A cada volta que ele dá, né? Esse raio aqui, vamos separar aqui, vamos criar aqui. Então, ele é 2πr, só que o raio, ele é quanto? Ele é 3 centímetros mais 0,01 na primeira volta, certo? 3 centímetros é o rolo, então a primeira volta ele já tem uma espessura, 0,01. A segunda volta vai ser quanto? 0,2, né? Porque tem a volta anterior mais 0,01. E isso vai repetindo N vezes até a gente chegar, né? Vamos passar aqui para baixo para ficar mais claro. Isso vai acontecendo várias e várias vezes, 100 vezes para ser mais exato. O que vai acontecer? Quando for 100 vezes vai dar 1,00, concorda? Se a primeira vez é isso, a segunda vez é isso, a 100ª vez é isso daqui, ok? Beleza, a gente tem aqui os valores e eu acho que já dá para começar a entender qual que é a questão. Se você for observar, né, qual que é a diferença no tamanho do comprimento entre eles? Vamos fazer uma continha básica aqui, né? Vamos passar esse daqui distribuindo. Então, esse 2π vezes isso daqui vai virar o quê? Vamos multiplicar o 2 para cá. Vai dar quanto? Vai dar 6π. Desculpa. Vai dar π vezes 6 mais 2, por exemplo, né? Então, no último cara vai ser o quê? Vai ser 8 aqui. 8π. E aqui vai ser o quê? No primeiro. Vamos passar o 2 multiplicando, vai ser 6 mais 0,02. Ok? Então, esse daqui é o nosso A100 e esse daqui é o nosso A1.
Por que eu estou colocando assim? Porque, não sei se você reparou, mas isso daqui é uma progressão aritmética, né? Começa com no caso ali, 3,01, aí ele passa para 3,02, 3,03 e vai indo até você chegar no 4, né? Que é 3 mais 1. Certo? Conseguiu entender? Progressão aritmética, né? Ele vai somando 0,01 para cada elemento. Ok? Beleza. Como que a gente resolve isso daqui então? Qual que é o tamanho total dessa fita crepe? Não é nada mais, nada menos do que a soma total dos elementos que a gente tem aqui, né? Quais são os elementos aqui? São os perímetros, ok? Então, a soma total dos perímetros, né, da volta completa da fita, vai dar o valor. Como que a gente faz para calcular isso? Na PA, se você somar o primeiro e o último elemento, você vai ter um valor que é igual ao segundo e o penúltimo, e o terceiro e o antepenúltimo, e por aí vai. Então, o que a gente faz? A gente soma o primeiro com o último. Vamos somar esses dois caras aqui, né? Dá para a gente fazer um fator comum aqui. Como que a gente faz o fator comum, né? A gente coloca em evidência o que está igual, a gente coloca fora. E aí está acontecendo o quê? Vamos somar isso daqui já? Dá 8, né? Esse cara aqui dá 8 e aqui dá 6,02. Então vai dar 8 mais 6,02, ok? Vezes o π aqui fora. Isso aqui que a gente colocou em evidência, essa soma vai se repetir quantas vezes? A gente está somando de 2 em 2. Então, se são 100 elementos, a gente tem que dividir pela metade. Ok? Então, isso daqui vai dar 50. Né? 50 vezes esse cara. E aqui está a parte chata do exercício, a parte bem nojentinha. Eu não sei se é melhor. Eu acho que é melhor multiplicar por 100 aqui. Vamos multiplicar por 100 e depois dividir por 2. Por quê? Essa soma aqui vai dar quanto? Vai dar 14,02. Vezes 100 vai dar 1402. Beleza? É isso? Eu estou acertando mesmo? Tá. 14,02 dividido por 2. Quanto que vai dar? Se a gente dividir esse cara aqui por 2, né? Vai dar 701. Certo? 701 o quê? Π. Não vamos esquecer do π. Então, 701 vezes 314. Vamos fazer aqui no cantinho. Vamos apagar aqui. Vamos fazer um risco aqui só para ficar menos bagunçado do que já está. 701 vezes 314. Eu acho que o contrário é mais fácil. 314 vezes 701. Por quê? 314 mais 0 com 7 vezes 4 dá 8. Vai 2 aqui. 7 vai dar 9. 7 vai dar 21. Vai dar isso daqui. Então, 4, 1. Passa para o outro lado. Vai vir 1 aqui. Vai dar 0. Vai vir 1 aqui. Vai dar 22. Quantas casas decimais? Né? 3,14 aqui. Então, vai dar 22,01. Beleza? 22, né? Contando assim. Só que isso daqui são 22 centímetros. Ele está dando a resposta em metros. 22.000 centímetros é igual a 22 metros, né? Então, é a resposta de dado 22 metros aqui. Então, não é uma questão tão fácil, não é uma questão tão simples. Você tem que saber o que para fazer essa questão? Você tem que saber perímetro do círculo, você tem que saber soma da PA, você tem que perceber que é uma PA, você tem que saber também bastante distributiva, para ficar mais fácil, você tem que saber colocar evidência também, para ficar mais fácil, tem que saber fazer bem multiplicação e divisão, divisão talvez, né? E é isso, tá bom? Então, vamos para o próximo exercício, mas antes, deixa eu deixar um jabá aqui. Se você tiver interesse em melhorar seu desempenho no vestibular, você está tendo dificuldade, você está estudando aí, você não consegue, existe o meu curso, que é o curso Gabaritei, que é um curso de aprendizado para vestibular. Então lá eu vou te ensinar todos esses esquemas que eu estou passando aqui, muito mais, sobre como que você faz para aprender de uma forma mais efetiva, como que você faz para estudar melhor, como você faz para usar a sua memória melhor, como que você faz para responder questões melhor também, né? Então, se você tiver interesse, clica no link aqui embaixo, vai lá conhecer o curso. Ele tem um valor bem acessível para as pessoas, eu acho que ele é essencial para você que é vestibulando, ele vai te ajudar a passar no vestibular, beleza?
Vamos lá, próxima questão. Bom, galera, a questão 16 é claramente assim uma questão de trigonometria e geometria, né? Ele está falando o seguinte: você tem essas hastes aqui, 4 hastes que determinam, fazem uma figura de um paralelogramo, sei lá. E quando o ângulo é 90 graus, né, que ele diz aqui, a nossa área do paralelogramo é A. Quando você deita esses caras aqui, né, é algum certo valor θ que a gente tem aqui, essa área cai pela metade, fica A sobre 2. Ou seja, né, ele quer saber o seguinte: qual que é o ângulo que faz com que a área desse cara caia pela metade? Então vamos entender o seguinte, né? Aqui vamos chamar de A e B. Então quando a gente tem um quadrado, né, um retângulo, a área vai ser essa daqui. Quando a gente divide pela metade, o que vai acontecer? Nossa área, na verdade, ela vai ser considerada com essa altura aqui. Vamos chamar de C, para não confundir depois. C. Né? Então, a área vai ser o quê? A vezes C. Se a gente passar esse 2 para cá, 2AC, igual ao A, a gente vai ficar o quê? Com AB igual a 2AC. Corta A, corta A, B igual a 2C. Beleza? Então, o tamanho do B aqui é o dobro do tamanho do C, né? É o dobro. Se a gente diminuir a altura pela metade, a área fica pela metade. É uma coisa meio que óbvia, né? Não tem muito segredo aqui, beleza? Ok, já entendemos essa relação, a gente estudou isso daqui. Agora, e o ângulo? Da onde que sai esse ângulo? O ângulo é bem simples. Quando a gente tem o triângulo, esse triângulozinho aqui, ó, a gente pode replicar o ângulo para lá. É o mesmo ângulo, certo? E a gente tem um triângulo retângulo. Ou seja, aqui a gente tem um lado C, aqui a gente tem um lado B. Qual que é o ângulo que faz com que exista uma relação, né, de meio para o cateto oposto e a hipotenusa? Né? Então, o que é cateto oposto e hipotenusa? É seno, certo? É o único que vai ter cateto oposto e hipotenusa. Você tem que saber isso daqui, tem que estar bem estudado. Qual que é a relação que faz com que o cateto oposto seja metade da hipotenusa, né? Que seja metade, meio. É bem simples, né? Seno de 30 graus. Não tenha dúvidas, é isso daqui, beleza? Então a letra C, essa é 16. Uma questão bem tranquila, bem fácil, não precisa de muito esforço, você pode resolver ela simplesmente tendo uma boa noção de trigonometria, ok? Então, vamos lá para a próxima questão. Questão 17. Vamos lá. Na questão 17, a gente tem o quê? É a menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo de medida 744 está inscrito tem diâmetro D. Então, cadê? Ele tem uma esfera. Finge que isso aqui é uma esfera. E aí você vai ter um paralelepípedo aqui dentro. Né? O que é um paralelepípedo? É um retângulo. Certo? Você vai ter um retângulo aqui. E ele quer saber qual que é o diâmetro desse paralelepípedo. Então, sei lá, o diâmetro pode ser aqui, né? O diâmetro pode ser aqui. O diâmetro pode ser onde? Né? Em qualquer lugar que vá de uma ponta até a outra, beleza? Então, esse daqui é o nosso paralelepípedo. Por que eu estou desenhando ele com essas medidas aqui? Vamos imaginar que aqui é 7 e aqui é 4, né? Porque se você pegar o círculo e você colocar aquela parte de medidas 4 e 4, né? Onde é que vai entrar o 7? Não vai entrar. Imagina uma bola com paralelepípedo dentro. O que você tem que considerar, principalmente, é esse lado onde tem, né, o lado maior, que é o 7. Consegue entender? Beleza. Agora vamos pensar juntos em 2D mesmo. Se fosse um retângulo dentro de um círculo. Como que a gente faz para descobrir o raio? Como que a gente faz para descobrir esse cara aqui? Né? Esse cara ou esse cara aqui? Como que a gente faz para pegar essas medidas e transformar nisso daqui? Tem um jeito bem fácil que às vezes a gente não enxerga, né? E é a diagonal. Olha só. Se você pegar essa diagonal aqui, você tem o quê? Você tem o diâmetro. A diagonal é igual ao diâmetro.
digamos assim. Né? Então, basicamente, o que você tem? Você tem aqui 7, você tem 4, e aqui você descobre a hipotenusa. Né? Só que a gente não está falando de uma figura 2D, a gente está falando de uma figura 3D. Então vamos melhorar esse cara aqui, vamos transformar isso daqui numa figura 3D agora, beleza? Como que a gente pode desenhar isso? Aqui. Bonito, né? Bonito pra cacete. Então, a gente tem aqui um paralelepípedo e aqui vai estar um círculo, uma esfera. Onde que essa esfera vai estar tocando esse paralelepípedo? Nessa ponta da frente com essa ponta de trás. Tá vendo? Então, essa diagonal aqui, ó, vai ser a medida do nosso diâmetro. Isso é meio difícil de você pensar se você não tiver experiência com esse tipo de exercício. Mas depois que você viu já um exercício assim, você fala, é aquela solução, você já sabe, né? Porque você já viu alguma vez na vida, certo? Então, como que a gente faz para calcular isso daqui? Eu vou fazer, tem jeito com fórmula, tem jeito sem fórmula. Eu não gosto de decorar fórmula porque eu acho bobagem. Então, para você calcular isso daqui, basicamente, você vai ter que calcular isso daqui, né? Essa medida aqui, dessa diagonal da base. Aí você vai pegar essa altura, vai fazer um ângulo de 90 graus e vai calcular essa diagonal que a gente quer, ok? Quanto que é essa medida aqui? Vamos chamar essa medida aqui de A. Vamos chamar essa medida aqui de 7, porque a gente já sabe. E aqui a gente vai chamar de D, ok? Quanto que é essa medida A aqui? É a diagonal do 4 com 4. Vamos fazer isso daqui bem simples, né? Essa medida aqui vai ser quanto? Vai ser A ao quadrado igual a 16 mais 16, A igual a raiz de 32. Beleza. Raiz de 32. Agora a gente tem um outro triângulo, retângulo ali, que é desenhado, né, na diagonal aqui. Então a gente tem a medida 7, a gente tem a medida raiz de 32 e a gente tem a diagonal, que é o diâmetro aqui. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos fazer aqui mesmo? D ao quadrado igual a 49, mais, que é 7 ao quadrado, mais raiz de 32 ao quadrado, ou seja, 32, certo? Então, D igual a raiz, quanto que vai dar isso aqui? 70, 81, né? Diagonal vai ser igual a 9, beleza? Mais ou menos 9 não, né? Só 9, porque não pode ser menos. Então, vai ser a letra A de animal e a resposta vai ser 9. Então, é uma questão assim, depois que você visualizou, ela fica bem tranquila, bem fácil. O difícil é você visualizar a resposta. Vamos para a próxima. Bom, questão 18 aqui, a gente vai ver que é uma questão bem interessante. Eu gosto dessas questões de função quadrática, né? Mas antes de falar da questão, deixa eu dar um aviso também do curso Gabaritei de novo, que é o seguinte. Estou mudando a forma como as pessoas podem se matricular no curso. Ao invés de simplesmente clicar no botão e fazer parte do negócio, testar e conhecer o curso, não. Vocês vão clicar no botão e esse botão vai fazer com que você mande uma mensagem para mim no WhatsApp. Por quê? Porque eu acho que Estou vendo que tem a necessidade de rolar uma análise melhor do perfil do aluno para fazer esse tipo de curso. Ele não é um curso que vai te dar o peixe pronto e você simplesmente come o peixe. Não. Ele é um curso que vai te ensinar a pescar. Eu vou falar para você como que a mente funciona, vou falar de técnicas, vou falar de por que as coisas funcionam. Não é um curso que você vai simplesmente baixar um PDF e você aplica um passo a passo. Não é assim. Ele é um curso bem explicativo sobre várias coisas interessantes, né? Em termos de aprendizado, em termos de crescimento, em termos de mentalidade. E se o aluno não tivesse essa postura de querer realmente se desenvolver, de querer estudar, não faz sentido dentro do curso, né? Então, eu vou fazer esse filtro daqui para frente para ver se você tem o perfil para fazer parte do curso, se você realmente está interessado, se o curso é aquilo que você esperava, enfim. A gente vai fazer esse filtro no WhatsApp, a gente vai bater um papo antes, beleza? Questão 18, então. É uma questão de função quadrática, como que você sabe? Ele está falando sobre máxima arrecadação. Então, ele está falando o quê? A dona de uma lanchonete observou que vendendo combo a R$10, 200 deles são vendidos, tá bom? Então, quando vende 10, 200 são vendidos. Ou seja, R$10 vezes 200 vendidos vai dar quanto de lucro?
R$2.000, né? E que para cada redução de R$1 desse preço, ou seja, quando vende 9, ele vende 100 combos a mais. Então dá 300. Que vai dar quanto? 2.700 de lucro. Opa, já aumentou o lucro. Então ele está falando o seguinte, nessas condições, qual é a máxima arrecadação possível que você pode fazer vendendo esse combo? Ok. Então, quando fala máxima, a gente sabe que é uma função quadrática, ou seja, a gente tem que construir a nossa função aqui. Como que a gente faz para construir? Vamos interpretar o exercício, vamos construir uma equação que corresponda a isso daqui, né? Então, quando a gente fala desse f de x, o que vai ser o x aqui? Vai ser esse valor, tá? Valor de entrada. E o nosso y, né? O resultado da nossa função vai ser o quê? Vai ser o lucro. Beleza? Como que a gente faz para calcular então? O valor de entrada vezes 200, que a gente tem aqui, né? Vai dar 2.000, se vender 10, é o lucro base. Fora esse lucro base, né? O que vai acontecer? Soma. Ele vai vender quanto? Ele vai vender 100 a mais para cada redução de R$1, ou seja, 10 menos x é isso? Isso. Então, por exemplo, se vendeu 9 combos, coloca o 9 aqui. Quanto que é 10 menos 9? Dá 1, certo? 1 vezes 100 dá 100. Ou seja, se aqui vendeu 200, aqui vai vender mais 100, né? Certo? Isso daqui, só que isso daqui tem que ser multiplicado de novo pela quantidade que foi vendido, né? Então, R$100 vezes R$9, que é o valor do nosso combo. Ok? Beleza, vamos reorganizar essa nossa função. Então, a gente tem aqui 200x mais. Vamos colocar evidência, né? Eu acho que fica mais fácil. Está multiplicando por x, está multiplicando por x. A gente coloca em evidência. 200 mais 100 vezes 10 menos x. Ok? Vamos converter esse negócio aqui? Vamos. 1.000 menos 100x. Né? Com 200 vai dar 1.200 aqui. 1.200 vezes x é igual a f de x. Ok? Então, essa daqui vai ser a sua função que vai determinar o preço. O que essa função está dizendo? Ela vai criar uma parábola. Tá? Vai criar uma parábola onde o valor mínimo aqui, ou seja, vai existir algum valor de x, dois valores de x, na verdade, x1 e x2, que vão resultar num lucro zero, ok? Vão resultar num lucro zero. E vai ter um valor aqui, que a gente vai chamar de xv, que vai dar o lucro máximo, né? Vai dar o valor máximo de todos. E é esse cara que a gente tem que descobrir. Como que a gente faz isso daqui? Se você for ver, o lucro máximo, ele está exatamente no meio entre o lucro mínimo, né? Como que a gente faz para descobrir isso aqui então? A gente está falando que isso daqui tem que ser igual a zero. Zero igual a x vezes 1.200 menos 100x. Para dar zero, isso daqui só tem duas opções. Ou x aqui é zero, ou 1.200 menos 100x tem que ser zero, ou seja, x é igual a 12. Concorda? 12 vezes 100 dá 1.200. 1.200 menos 1.200 dá zero. Zero vezes qualquer número dá zero, né? Então, x ou é zero ou é 12. Qual que é o valor que está no meio dos dois? Então, aqui vai ser zero, aqui vai ser 12. Qual que é o valor que está no meio? 6. Concorda? Então, se a gente substituir aqui 6, né? Se o valor vendido for R$6 o lanche, vai ser 6 vezes 1.200 menos 600. Então, vai dar 6 vezes 1.200 menos 600, né? Que vai dar o quê? 600, de novo. 6 vezes 600 vai dar 3.600. Concorda? Então, 3.600 vai dar a letra C de cachorro. Desculpa aqui o embananamento, mas eu confundi esse sinal com esse daqui. Então, vai dar 3.600 o valor total, ok? Então, é uma questão meio difícil. Se você não manjar de função quadrática, tem que estudar, né? Para quem não manja, é uma questão complicada. Para quem gosta, eu adoro essa matéria. Para mim, é uma das mais da horas de função.
Então, é bem suavezinha, é uma questão bem tranquila que mede um conhecimento relativamente básico de função quadrática. Vamos lá, próxima questão. Questão 19 é uma questão quase bizarra, é meio estranha. Vamos ler ela. A função e de Euler determina para cada número natural n a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum com n é igual a 1. Por exemplo, e de 6 igual a 2. Pois os números menores do que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Qual o valor máximo de e de n para n de 20 a 25? Vamos pensar nessa questão. Primeiro a gente tem que decodificar o que ele está falando. Então ele falou que nessa função de Euler, né, quando você coloca 6, vai dar 2. Pois propriedades são 1 e 5. Ele está falando do quê? Máximo divisor comum com n, tá certo? Então vamos pensar o seguinte, quando o caso é 6 e 1, né? Qual que é o... Vamos fazer assim, MDC de 6,1, tá? Quais são os divisores em comum entre eles? Vai ser o quê? Vai ser 1, né? 1. 1 divide por 1, 1 divide o 1, 1 divide o 6. Só 1, beleza. 2 dá? Não, porque 1 não divide o 2, não é divisível por 2. 3 não dá, 4 não dá, 5 não dá nada. 6 e 2, né? Quais são os valores que a gente tem aqui em comum? Tem o 1, tem quem mais? Tem o 2, né? Dá para dividir 2 por 2 e 6 por 2. 3, 1 e 3. 4. 4 é divisível por 2, 6 é divisível por 2. Então 1 e 2. 5 é divisível só por 1, não tem nenhum outro número, ok? Então, ou seja, tem que ser igual a 1. Só pode ter, não pode existir nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. É basicamente isso que ele está falando, né? E aqui vai dar 2. Agora ele quer saber qual que é o valor máximo, tá? Aqui é o valor máximo, mas não vai ser função quadrática nesse caso, porque tem uma regra bizarra. Para n de 20 a 25. Tá, vamos pensar no seguinte, vamos fazer com 20, só para a gente pensar. Vamos fazer e de 20. O que acontece? 1 dá certo, né? MMDC com 1 só vai ter 1. Com 2 vai ter o quê? Vai ter 2, então já falhou. Com 3 vai dar certo. Com 4 vai ter número par, né? Então já falhou. Com 5 vai ter o 5 também, já falhou. Com 6, então não vai dar, né? Então o que a gente vai perceber? Vamos fazer a lista de quantos valores vão ter isso daqui. 1 não tem nada em comum, 2 tem, 3 não tem, 5 tem, 6 tem. Então nenhum número par pode ser. Isso vai ser 1, 3, 7. Vai ser 10 também não pode. 9. Acho que 9 também. Então vai ser só números ímpares e primos, eu acho, né? 11, não sei o que lá. Beleza. Ter vários. Vamos fazer do 25. Quais vão ter? Vai ter 1, 2, 3, 4. Também 4 não tem nada a ver. 4. 5 não pode ser, né? 6 pode, 7 pode. Então, vão ser vários números aqui, né? Que vão cair nessa condição. Mas se você for perceber, vamos perceber o seguinte. Qual que é a regra geral que vai fazer com que isso daqui seja máximo? Quando dois números são primos, eles não têm nenhum fator comum entre eles. Você já reparou nisso daqui? Então, por exemplo, vamos pegar o 13. 1 não dá, 2 também, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Do 1 até o 12, você vai ter esse valor de Euler 1. Né? Só vai existir um divisor comum. Ou seja, qual que é o valor primo que existe entre 20 e 25? 23, né? Concorda? Sendo 23, se fosse um primo par como 2, ia ter.
né? Mas como é um número ímpar, todos os outros primos são ímpares, vai ter o quê? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. até o 22. Ou seja, vão ser 22 números, vai ser a letra C, beleza? Então, é uma questão assim que você tem que ter essas percepções, não é uma questão tão matemática, né? Se você for ver, você tem que interpretar o texto, interpretar o problema, que é um problema certo, mais ou menos difícil, você tem que saber MDC também, tem que saber um pouquinho de teoria, né? Esses dias eu estava gravando a aula de MDC e eu falei o seguinte, não cai MDC no vestibular. Caiu. Então estudem MDC também, tem que ter uma boa noção disso daqui. Vamos para a próxima. Mano, essa questão 20 aqui vai dar um trabalho do caramba, porque é uma questão chata, assim. É uma questão de polinômio de terceiro grau, de fatoração, e vocês vão ver o que vai acontecer nessa questão, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é resolver isso daqui. Esse cara aqui. Se você decorou a regra, você vai saber que dá quanto isso daqui. Vai dar x ao cubo menos 3x ao quadrado a mais 3x ao quadrado, é isso? Mais a ao quadrado. Ao quadrado não, ao cubo, certo? Alguma coisa assim. Mas eu não faço desse jeito, tanto que eu nem sei, né? Como que normalmente eu faço, porque raramente vai cair isso daqui, né? Então eu não memorizei muito bem. É basicamente isso daqui vezes a versão ao quadrado dessa conta, que é o quê? É menos 2xa mais a ao quadrado. Agora a gente faz a distributiva, vai dar x ao cubo mais 2x ao quadrado a mais menos mais xa ao quadrado, depois vai ser menos ax ao quadrado mais 2xa ao quadrado mais a ao cubo, certo? Se a gente for pegar os nossos caras ao quadrado, a gente pode somar esses daqui, vai dar menos 3x ao quadrado a, somando esses dois caras vai dar mais 3xa ao quadrado. Com isso a gente tem 3 ao cubo mais a ao cubo, beleza? Isso daqui para esse cara. Para o segundo cara, basta substituir a letra B, só que com sinal de negativo a gente vai inverter todos os sinais, né? Então vai ficar menos x ao cubo, inverte o sinal, mais 3x ao quadrado a, menos 3x a, desculpa, aqui é B, né? B, mano. Deixa eu pegar a cor certa de vermelho. Pronto. B mais B ao cubo e aqui ao quadrado, ok? Então a gente vai ter essa conta aqui, né, que ela está na mesma linha, só que eu não coloquei na mesma linha para não complicar. A gente pode simplificar. Vamos simplificar esse cara aqui com esse cara aqui. Vamos colocar em evidência o nosso 3x ao quadrado. Vamos. 3x ao quadrado. Que vai dar o quê? Menos a mais b. Ok? Você tem que ter uma boa noção de resolução de equação e de polinômios para fazer essa questão. Mas, a gente pode deixar menos aqui? Pode, não sei. Mais 3x, né, ao quadrado menos b ao quadrado. Mais a ao cubo mais b ao cubo. Se a gente for comparar, a gente fez esse lado aqui da equação. Se a gente comparar com o outro lado, ficou igualzinho, né? 3x ao quadrado vezes 1, né? A gente está descobrindo que isso daqui é igual a isso daqui. Ó, vamos colocar numa equação. 3x ao quadrado. Opa. Ao quadrado igual a 3x ao quadrado vezes menos a mais b. Cancela, cancela. Esse cara aqui vai ser igual a 1, certo? Então, 1. Aqui a gente vai descobrir que aqui dá menos 3. E aqui a gente vai descobrir que esses dois caras vão ser igual a 7. Ok? Então, menos a mais b igual a 1. Ou seja, b menos a igual a 1. Vamos deixar assim que fica mais bonito. A ao quadrado menos b ao quadrado igual a menos 3. O que é a ao quadrado menos b ao quadrado? É a mais b vezes a menos b. Concorda? Igual a menos 3. A gente pode pegar esse cara aqui e inverter o sinal dele, não pode?
Pode, né? Então vamos reescrever isso aqui de outra forma. A menos B igual a menos 1. Ok? Então a gente está falando que esse cara aqui é igual a menos 1. E A mais B é o que a gente quer. Opa, então quer dizer que a gente pode cancelar esse sinal com aquele lá. A gente vai ter que A mais B igual a 3, certo? Então A mais B igual a 3, a resposta é A de animal para essa questão 20. Então é uma questão bem chatinha, tem que saber colocar na distributiva, tem que saber fazer fatoração, tem que manjar muito de fatoração, né? É uma questão bem difícil, eu acho que essa daqui é a mais difícil que teve nessa FUVEST 2020, a mais chatinha. Vamos ver se tem alguma mais difícil para frente. Bora! Bom, agora na questão 21, que é o seguinte, é uma questão de sisteminha, né? Uma questão de interpretação relativamente tranquila aí para a gente fazer. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens. 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Então, 78 é a soma de Lisboa, Paris e Roma, certo? Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris, então, vamos lá, Paris foi, quando foi a fala foi, é igual, tá? O dobro do número de passagens vendidas. Então, o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Então, Londres mais Roma. Sabe-se também que para Roma foram vendidas. Então, Roma foi vendida 2 passagens a mais, 2 mais, que a metade das vendidas para Lisboa, ou seja, Lisboa dividido por 2. Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma? Então, P mais R, tá? Beleza, então qual que foi a quantidade e tal? Eu estou pensando aqui de um jeito, né? Se a gente eliminasse esse L, se você conseguisse saber qual que é esse valor de L, ia sobrar P mais R. Mas não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo. Vamos tentar fazer de um jeito bem tradicional. Só de olhar aqui na minha questão, o que a gente pode fazer? Vamos eliminar uma das variáveis. Qual que eu vou eliminar? Eu acho que eu vou eliminar o P. P igual a 2L mais R. 2R, desculpa. Certo? Se a gente fizer distributivo aqui. E a gente pode substituir isso aqui, ó, tá vendo? Então vai ficar o quê? 78. Isso tudo é um sistema. É igual a 3L mais 3Rs. Ok, beleza. E agora, o que a gente pode fazer? R é igual a 2 mais L dividido por 2. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode substituir e dobrar tudo, certo? Certo, beleza. Vamos pegar agora esse R que já está separado aqui. Vamos substituir aqui, né? 3 vezes 2 mais L sobre 2. Então, se a gente fizer distributiva, vai ficar o quê? Vai ficar 6 mais 3L sobre 2, certo? 3L mais 78 igual. Ok. Agora é só resolver, né? Porque só tem uma variável. Então, o objetivo de quando você fizer um sisteminha é o quê? Você ir eliminando variável por variável, substituindo nas outras equações, até você ficar com uma variável só, tá? Eu acho que tem um outro jeito mais fácil, que uma aluna até fez e me mandou, mas eu não lembro como é que ela fez. Para mim, acabou sendo desse jeito. 6 passa para lá subtraindo, vai dar 72. 72. Esse 2 aqui, a gente pode passar multiplicando tudo por 2. Vai dar quanto? Dá 144 igual a 6L mais 3L, ou seja, 9L, ok? Igual a 144. Vamos fazer essa divisão aqui. Quanto que vai dar? 144 dividido por 9 vai dar 1. Vai sobrar 5, 4, vai dar 6, vai dar 16, né? Então, L igual a 16. Fechou? Fechou. Vamos substituir agora em alguns lugares. Provavelmente aqui, né? Ó. 16 dividido por 2 dá 8, mais 2 dá 10. Então, R igual a 10. Certo? A gente pegou e substituiu aqui, ó.
R igual a 10, o que mais que a gente precisa? Do P, né? Então 10 mais 16 dá 26, certo? 26, a gente está fazendo aqui, ó, 78 igual a 26 mais P. Passa para lá subtraindo, vai dar quanto? Vai dar 52, P igual a 52, certo? P mais R dá quanto? 62, que é a resposta D de dado. Tá? Então é uma questão de sisteminha, interpretação de problema, né? Transformar em equação. E foi bem tranquilinha, eu acho, espero que sim. Vamos lá para a próxima questão. Bom, a questão 22 é uma questão que às vezes pode até soar estranha, meio difícil, né? Mas ela é bem tranquila, uma questão de equação de segundo grau, só você resolver, né? E tem uma noçãozinha básica de gráfico e tal, de plano cartesiano. Vamos lá, um ponto xy do plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistante dos eixos 0x e 0y. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o que é 0x, 0y? É o ponto central, né? Isso daqui você tem que saber, cara. Ponto central. Pertence ao círculo de equação, blá, 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 blá. Então, o que é equidistante dos eixos aqui? Então, o valor de x, imagina que aqui o valor de x é 2. Imagina que o valor de y é 2. Isso é equidistante. A mesma distância, né? X está na mesma distância que y do centro, ou seja, é esse valor aqui, 2,2, certo? Onde mais é equidistante? Aqui também, ó, concorda? Aqui tem uma distância de 2, aqui uma de 2, vai ficar 2 menos 2. Concorda? Aqui vai ser menos 2, vai ser a mesma coisa, vai ser menos 2, 2, e aqui menos 2, menos 2. Ou seja, vamos ver se você conseguiu sacar isso daqui. X é igual a y, ou y, ou x igual a menos y, né? Ou y igual a menos x. Esses dois são a mesma coisa. Então, são essas duas opções aqui que a gente tem, certo? Está falando que os dois valores são iguais. E aí ele está te dando uma equação do círculo, que tem x ao quadrado, y ao quadrado, e você não sabe resolver. Como que a gente resolve? Substituindo por esses valores. Primeira substituição, então. Ó. X ao quadrado mais, ao invés de y ao quadrado, a gente vai colocar x ao quadrado, de novo. Menos 2x, menos 6x mais 2. 2x ao quadrado, menos 8x mais 2 igual a 0. Beleza? Equaçãozinha de segundo grau, Bhaskara, tranquilo, é só fazer. Eu não vou fazer por Bhaskara, eu vou utilizar um método novo que descobriram. Se você não sabe qual que é esse método, procura no meu canal, não Aprenda Qualquer Coisa. Eu explico como fazer lá. Você tem que saber o quê? Qual que é a soma e produto da nossa equação aqui? A soma é menos b sobre a, ou seja, dá 4. Produto é c sobre a, 2 sobre 2, dá 1. Ok? Tendo a soma, o que é a soma dos valores? Imagina que a gente tem a nossa equação aqui, aqui é o nosso x1, o nosso x2. Se a gente somar x1 com x2 e dividir por 2, a gente vai ter esse ponto médio aqui entre eles, certo? Isso daqui é de função quadrática. Então, qual que é o ponto médio? Soma os dois, divide por 2, dá a metade disso daqui, vai dar 2, certo? 4 dividido por 2 dá 2, beleza. Concorda que x2 é esse valor médio mais algum número, e esse cara aqui é o valor médio menos algum número, né? Então, x1 é igual a m mais z, x2 igual a m menos z, certo? Beleza. Vamos colocar em números práticos agora. 2 mais z, o x1 vezes o x2, quanto que dá? Produto, 1. Quanto que dá essa multiplicação aqui? Fatoração, né? Binômio de não sei o que lá. Dá 4 mais z ao quadrado igual a 1. Z ao quadrado igual a menos 3? Não, desculpa. Cadê o produto? 1. Aqui é menos. Estou viajando. Sabia que não podia dar negativo. Dá menos z, né? Então, z ao quadrado igual a 3, z igual a raiz de 3. Quais que são os nossos valores que a gente encontrou aqui? Vai ser 2 mais raiz de 3, 2 menos raiz de 3, beleza? São os dois valores de x que a gente encontrou. Beleza, concluída essa parte, vamos ver agora por outro valor, né? X é igual a menos y.
Então, x ao quadrado mais... Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque na hora de colocar o menos y aqui, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Né? Você tem que substituir assim. Por quê? Menos x ao quadrado dá quanto? Dá x ao quadrado. Não dá menos x ao quadrado. Vai dar mais x ao quadrado. Ok? Menos 2x mais 6x mais 2 igual a 0. 2x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a 0. Ok, vamos fazer o mesmo esquema bem simples. Soma menos 2. Produto. Deu menos 2 mesmo? Menos 2. Produto. 2 dividido por 2 dá 1. Qual que é a média? Menos 1. Né? Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então vai dar menos 1 mais z, menos 1 menos z. Qual que é o produto dos dois? Menos 1 ao quadrado dá 1, menos z ao quadrado igual a quanto? Igual a 1. 1 corta com 1, vai ficar o quê? Z ao quadrado igual a 0. Quanto que é a raiz de 0? É 0, né? Então z aqui vai dar 0, beleza? Qual que é o nosso valor? Menos 1 é o outro x. Ok? Então a gente tem 3 valores, sendo 2 no primeiro quadrante e outro no segundo quadrante. Beleza, né? Não tem outra opção também. Então é isso aqui, ó. Pá. D de dado. Fechou? Vamos lá para a próxima. Próxima e penúltima. Bom, a questão 23 é uma questão que é fácil, é sobre média ponderada, mas eu não percebi que era média ponderada porque eu não tenho conhecimento de negócio pluviométrico e eu fiquei boiando aqui, mas era muito besta de fazer. Nossa, deu até vergonha. E depois eu fui lá, vi a resolução e vi, nossa, como é bobo. Vamos fazer essa questão aqui que é uma questão de honra, né? É uma questão que envolve matemática e um pouco de geografia, se eu não me engano, esse negócio de índice pluviométrico. Então ele fala o seguinte, a cidade é dividida em 2 setores, sul e norte. Tá? A região sul ela tem 10 km ao quadrado e a parte norte tem 30 km. Na parte sul choveu 7 mais 9 milímetros, né? 16 milímetros. Tá? O que é esse 16 milímetros? Eu acho que isso faltou na questão, ou você tinha que ter o conhecimento, mas esses milímetros são por quilômetro quadrado, né? E sem essa informação eu não soube resolver essa questão. E aqui também deu 28 milímetros por quilômetro quadrado, tá? O que significa? Se tem 10 quilômetros, é o quê? É 16 vezes 10. 16 milímetros vezes os 10 quilômetros, né? Mais, quanto que é o total pluviométrico da cidade inteira? Mais a parte norte. 28 vezes quanto? Vezes 30 quilômetros quadrados. 28 para cada quilômetro quadrado, vezes 30, né? Bem simples. E dividido por quanto? Pelo total de espaço que a gente tem, que é 40 metros quadrados, ok? O que a gente pode fazer? Pode cancelar esse zero com esse daqui, vai estar o quê? 16, 28 vezes 3 dá quanto? Dá 684. Então 16 mais 84 dá 100, certo? 100 dividido por 4, que dá 25 milímetros. Então você vê que é uma questão muito fácil quando você saca que esse milímetros é por quilômetro quadrado. E bobagemzinha, né? Então dá isso daqui. Aproveitando aqui que a gente está chegando para o último exercício, anunciando de novo, né? Porque é o ganha-pão da casa, o que faz eu conseguir manter fazendo esses vídeos, que senão eu ia ter que procurar um trabalho. É o curso Gabaritei, que não é só um ganha-pão, né? É um negócio que eu fiz realmente para organizar toda a informação, todo esse conhecimento de aprendizado, de resoluções, para você que é vestibulando. Então ele não é um curso que te dá o peixe, ele é um curso que te ensina a pescar. Então lá você não vai ter conteúdos onde eu vou te explicar tudo de mão beijada, não. Você vai aprender a pegar uma questão e aprender com ela. Você vai aprender a abrir o livro e aprender com o livro, né? Você utilizar a sua própria mente como ferramenta para você aprender, sem ficar dependendo de professor, de matéria explicadinha, de resolução, né? Você simplesmente
com a sua cabeça e com a internet, claro, você vai lá e aprende tudo sozinho, tá? É um custo muito baixo para o tamanho do benefício que você vai ganhar fazendo esse curso. E é isso, galera. O link está aqui na descrição do curso Gabaritei, caso você queira conhecer. Questão 24, vamos lá para ela. Última questão, finalmente, da FUVEST. A questão 24 é uma questão que eu não tinha feito na hora que eu estava corrigindo, porque eu pensei que fosse uma questão de inglês. E eu achei genial isso daqui, essa mistura de disciplinas. É uma questão em inglês, falando de matemática. Então ele fala as possíveis soluções em polegadas para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que A, B e C estão em uma mesma reta, certo? Fazem parte de uma mesma reta. Então ele fala o seguinte, o ponto A está ao dobro de distância do ponto C ao ponto B, ou seja, de C até B a gente tem X. O ponto A até C a gente vai ter 2x. E se a distância do ponto B até o C for de 5 polegadas, quão distante é, quanto que ele quer saber na verdade, quanto que é 2x, né? Ok? Beleza, vamos imaginar agora quais são as possibilidades que a gente tem para a gente conseguir fazer isso aqui. A gente tem o ponto A, B e C, como eu escrevi ali. A gente tem os pontos A, C e B. A gente tem os pontos B, C e A e B, A e C. Só esses, né? Porque se colocar o C na frente é a mesma coisa que o primeiro caso aqui ou esse caso aqui. Então aqui, ó, vamos substituir as coisas. CB vai dar X, A e B. A até C vai dar 2x. Desculpa. Tô viajando. C... Aqui é B e A. B e A. Tá? Então, B e A vai ser X. Aqui vai ser 5. Beleza. B e A, 5. A e C, 2x. E aqui vai ser x. É isso? Não. Eu tô sendo burro. X. B e A vai ser x. BC vai ser 5. E A e C vai ser 2x. Se você olhar, é impossível de 2x estar dentro de x. Então, esse caso aqui não dá para C. Esse caso aqui não dá para C. Né? Vai sobrar o quê? 5. Aqui vai ser x, aqui vai ser 2x, certo? Os outros casos é possível. Então a gente tem o que aqui? Uma equação, certo? X mais 5 igual a 2x. X igual... Calma. Tá certo. X mais 5 igual a 2x, 5 igual a x... Acabou o nosso negocinho. Estava confundindo com esse. O próximo é x mais 2x igual a 5. 3x igual a 5. Né? X igual a 5 sobre 3. Beleza, a gente achou o x. Você não pode confundir isso daqui, né? Senão você vai responder a alternativa errada. Achamos isso daqui. Agora a gente tem que dobrar, né? Porque é 2x que a gente quer. Então vai ser 10 e 10 sobre 3, beleza? Então, 10 e 10 sobre 3 é a letra A de animal, ok? E com isso, a gente terminou a correção de todos os exercícios da FUVEST de 2020 de matemática. A gente viu que tem algumas questões bem fáceis, bem tranquilas, como essa daqui. Tem algumas questões que são bem complicadas e mais complicadas do que a gente viu no ano passado. Eu não sei se ficou realmente mais difícil do que a prova do ano passado, pensando bem. Mas... eu acho que cada questão tem alguns esqueminhas bem bacanas aqui. Eu achei uma prova bem elaborada e eu não diria gostosa de se fazer, mas é melhor do que o Enem, com certeza, né? É mais conteudista e mais direta do que o Enem. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram tudo isso aqui, deixa aí um comentário para colaborar com a propagação desse vídeo, para o YouTube saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. E se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no canal a gente tem muito conteúdo, além do que meras correções de vestibular. Isso aqui é só um bônus que a gente faz aqui, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!